única correnteza da certeza de um futuro melhor. Olá, meu querido do sexto ano, como é que você está? Professor Cristiano, mais uma vez aqui na área, junto com você, para nós continuarmos a nossa viagem fascinante pelas terras do Egito, pelas terras das pirâmides, pelas terras das múmias, dos faraós. E eu quero convidar você para vir junto comigo nesta super viagem, onde nós estamos aprendendo tantas coisas. Mas hoje é o seguinte, antes de nós começarmos a nossa viagem de hoje, nós precisamos corrigir as questões que eu passei para você na última aula. Então não pode esquecer, se você não está com a sua apostila em mãos aí, por favor, a minha está aqui comigo, ó. Eu vim aqui, estou às margens do Rio Nilo, conforme você pode vir aqui atrás, vim para o Egito para te dar essa aula especial, mas não esqueci a minha apostila. Então, como nós conversamos na nossa aula ao vivo, você precisa estar aí atento com a sua apostila, com o seu material preparado, certo? Arruma um cantinho aí dentro da sua casa, uma mesa para você colocar o seu caderno, para você colocar a sua apostila e assim você ter um aproveitamento melhor das nossas aulas. Porque é o que eu disse, não é live de cantor sertanejo e nem de qualquer outro tipo de cantor para você ficar deitadão aí na sua cama sem fazer nada. Então, pega o seu material e vem junto comigo. Meus queridos, eu passei para vocês os exercícios que estão aí na página 24. Então, eu tenho aqui... Opa, eu já dei um baita de um spoiler agora que eu reparei aqui, que eu já deixei a resposta. Ficou fácil desse jeito, né? Mas eu vou... Essa é a correção, não tem problema. Eu vou detalhar cada um desses elementos aqui junto com você. Bom, olha só. Na página 24, então, você tem... Deixa eu pegar aqui um apontador aqui, a laser. Oh, agora sim. Você tem aí o mapa do Egito, o mapa do Rio Nilo, né? Onde você tem aí, não se esqueça que o reino do Egito, na antiguidade, ele se desenvolveu seguindo aí aqui, ó aqui no fundo aqui, ó, as águas do Rio Nilo, tá vendo ali? Seguindo então o curso do Rio Nilo. Então o que você vai perceber? Atualmente o Egito é um país que pega mais ou menos nessa altura aqui assim, né? Ó, tem esse formato, quase que um quadrado. Mas, lógico, não é exatamente um quadrado, disse quase. Mas na antiguidade, não. O que você percebia era o quê? Que o Egito vai ser, o reino egípcio, ele vai ser formado na extensão do Rio Nilo. Então, olha só, olhando para essa imagem, você tem aqui o Rio Nilo e as diversas cataratas que compõem o Rio Nilo. Lembra que eu disse para vocês que essa região é mais alta? Então, olha só, nós vamos aqui, ó. Sexta catarata, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, e aí que o Rio Nilo corre até desaguar aqui no mar Mediterrâneo. Então não se esqueça, tá, gente? Não se esqueça, não caia em pegadinha no dia de prova. Esse riozão bonito que você está vendo aqui no fundo, ele corre na direção aqui do sul para o norte, beleza? Então aqui é bem mais alto. Muito bem. A ideia deste exercício é ajudar você a se localizar no espaço. Então, vamos ver aqui, olha só. A leste do Egito encontra-se o mar. Você estudou, prestou atenção nas aulas de geografia. Pessoal do matutino aí com a professora Ju, pessoal do vespertino com o professor Alex, prestou atenção? Então, aqui, ó, ao leste, é essa região para cá. Né? Ao leste nós temos aí o Mar Vermelho. E ao oeste nós temos o deserto do Saara. Tranquilo, não é? Vamos para a questão 2, então. O Nilo, o rio mais extenso do planeta, você sabia disso? É o mais extenso do planeta. Deságua em qual local? Começando aqui no que hoje é o Sudão, ele vai descendo, 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 descendo e vai desaguar onde? Onde? No Mar Mediterrâneo. Bem facinho essas questões, né? Essas duas questões aqui. É só para você, como eu disse, ir se ambientando um pouco mais com este espaço que nós estamos estudando. Agora, a questão número 3. Qual é a origem do termo Egito? Se você não fez e quiser tentar aí, se você não conseguiu, na página 23 você tem a resposta. Ali, ó, no último parágrafo da página 23. Dá uma olhadinha lá se você não fez. Tenta descobrir a resposta. Achou? Dá uma pausa nesse vídeo, se for preciso, e tenta descobrir a resposta. E aí você volta aqui, beleza? Vou ficar assim, ó, que nem aquelas pinturas egípcias. Te esperando.
Vai lá, pausa aí. Pronto. Opa, caiu até o meu foninho aqui. Pronto, vamos para a resposta então. Se você fez, vamos continuar. Qual é a origem do termo Egito? Egito. Então, a origem está relacionada com a palavra humus. Você lembra o que é o humus? O humus é aquela lama negra que era depositada quando o rio Nilo transbordava, enchia, vinham aquelas enchentes. Aí você pode se perguntar, quando eu falo de enchente, algumas pessoas às vezes me perguntam, professor, mas espera aí, você disse que na antiguidade o rio Nilo, ele transbordava, mas eu estou vendo que aí no fundo tem um monte de casa em torno do Nilo aí, essas casas não transbordam? Atualmente não, gente. Ali no rio Nilo foi construída uma barragem para gerar energia elétrica. Então, atualmente, você não, as cheias do Nilo elas são bem controladas. Você não tem mais aquelas cheias como era no passado, que toda essa região que você está vendo aqui, ó, ao fundo, toda essa região cheia de casa, tudo isso aí era alagado. E aí depois baixava. E quando baixava, deixava o humus, aquela terra preta. E aí, aquela terra preta recebia o nome de Aegyptus. E é deste termo que vem o nome Egito. Vamos lá? Olha só. Essa palavra é uma referência ao humus encontrado às margens do rio Nilo durante a época da cheia. Os antigos egípcios chamavam este material de quemé, na língua egípcia. Mas os gregos traduziram como Aegyptus, expressão que deu origem à palavra Egito, pela qual o país é conhecido até a atualidade. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então não se esqueça, o humus é essa espécie de lama negra que vai deixando a terra extremamente fértil às margens do rio Nilo. Muito bem, meus queridos, vamos dar continuidade então aqui, relembrando aquilo que nós vimos na última aula. Então, na última aula, eu apresentei para vocês um pouco mais sobre esse espaço fascinante sobre o qual se desenvolveu a civilização do Egito na antiguidade. Eu disse para vocês que essa região que nós estamos estudando aqui, da qual o Egito faz parte, e a próxima unidade nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, toda essa região aqui é conhecida como crescente fértil. Lembra? Por quê? É uma região com muitos desertos, entretanto, nesta parte aqui conhecida como crescente fértil, você tem uma fertilidade maior do solo em decorrência aí destes muitos rios que estão localizados nessa região. Então, estas primeiras civilizações que nós estamos estudando, a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, elas se desenvolvem próximo desses grandes rios. E a vida torna-se possível exatamente por conta da existência destes rios. E é por isso que estas civilizações são conhecidas como civilizações hidráulicas. E trazendo aqui agora para a nossa unidade, quando estamos falando do Egito, qual é o principal rio? Você se lembra? Não pode esquecer, hein? O principal rio é o rio Nilo. Tá aqui, ó, o rio Nilo. E eu expliquei para vocês também na última aula o que é o delta do Nilo. Lembra essa parte aqui, ó, ao norte, bem aqui, na parte do Baixo Egito. Eu já ia falar o alto, não pode se enganar, hein? Essa região do Baixo Egito, aqui que fica ao norte, forma esse triângulo. Aquela parte onde o rio chega ali e deságua, a foz do rio Nilo, onde ele deságua no mar Mediterrâneo. Então essa região ali é conhecida como Delta do Nilo, uma região extremamente fértil, exatamente porque o rio abre em diversos braços ali, e isso torna toda aquela região fértil. Lembra que nós vimos a foto de satélite ali? É uma parte bem verdinha. Eu expliquei para vocês o que é o Alto e o Baixo Egito. Tá lembrado também? Essa parte mais ao sul aqui, o Alto Egito, e lá embaixo, aqui no norte, o Baixo Egito. Expliquei o que era o humus, nós já vimos aí, a importância do humus nesse processo de fertilização do solo. Expliquei o que era o shaduf, lembra? Aqui, ó, tem até um shaduf aqui, ó, um camponês, um felá, utilizando um shaduf, retirando a água do rio e jogando nesses canais. E como esses canais de irrigação, que eu destaquei aqui também, como esses canais serão importantes para levar essa água para mais longe e dessa forma ampliar os campos de cultivo, aumentando assim a produção de alimento. Legal? Então tudo isso nós vimos na última aula. Hoje nós vamos dar continuidade, tentando descobrir aí como é que surgiu aí a civilização egípcia. Vamos começar do princípio então, lá do comecinho.
Olha só, se você quiser acompanhar com a sua apostila, você pode ir ali para a página 25. Se você não leu ainda, dá uma lidinha e você vai acompanhando junto comigo aí como é que surge, então, estes primeiros grupos humanos e essa civilização incrível que é a civilização egípcia. Olha só, a formação do Egito. Vamos lá. Galera, é o seguinte, se você olhar para essa imagem, você vai perceber aqui então o Rio Nilo, gigantesco. E olha como as regiões aí próximas ficam verdinhas, né? Por conta do humus que torna essas terras férteis. O que acontece? Cerca de 6.500 anos antes de Cristo, você já tem grupos humanos que começam a se estabelecer, a povoar esta região, a ocupar essa região. Pouco a pouco, estes grupos eles vão se juntando. Por quê? Nós sabemos, enquanto seres humanos, que trabalhar em grupo sempre é mais fácil. Não é? Você não gosta quando o professor fala assim, galera, chegamos em sala hoje, vamos fazer um trabalho em grupo. Você não gosta? Então, o ser humano gosta de trabalhar em grupo, porque se todo mundo fizer a sua parte, o trabalho fica mais fácil para todos. E assim, os primeiros seres humanos foram se agrupando, se aproximando e povoando essa região aí, ó, a extensão do Rio Nilo, formando aquilo que vai ficar conhecido como nomos. Eu coloquei aqui, ó, os nomos, que são as primeiras comunidades organizadas. Você está vendo essas pintinhas vermelhinhas aqui, ó, na extensão do Rio Nilo? Isso aqui são pequenos nomos, pequenos povoamentos, pequenas aldeias que vão sendo formadas na extensão do Rio Nilo. E aí, é o seguinte, toda a população, todo grupamento humano, para que ele seja bem organizado, ele precisa de um líder, não é? E nós vamos ter um líder dentro dos nomos também. Estes líderes vão ser chamados de nomarcas. Então, não confunda com monarca. Monarca é o rei, lá do período medieval, feudal, aquele que usa aquela coroa. Aqui nós estamos falando do nomarca, é o líder do nomos, aquele que comanda o nomos. Geralmente era um guerreiro, alguém muito hábil, e desta forma acabava dominando ali e organizando o trabalho nesses pequenos povoados, esses pequenos grupos. Então, por favor, destaca aí, anota no seu caderno. Esses primeiros grupos eram chamados de nomos e eram governados por nomarcas. Próximo quiz que nós tivermos ali naquela aula ao vivo, pode ter certeza que vai cair isso aí, pode ter certeza. Então destaca para você não errar. Seguindo, com o passar do tempo, você vai perceber que esses nomos, eles vão se juntando. Então, deixa eu voltar aqui, olha só. Esses nomos, eles vão se juntando. Junta um daqui, junta um de lá. Por quê? Exatamente como eu disse, quanto mais você consegue se agrupar, mais você consegue dividir o trabalho, fazer trocas, e dessa maneira você começa a viver melhor. Então, esses nomos, buscando este objetivo, eles começam a se juntar. E vamos ter aqui a origem dos reinos egípcios. Por que você falou reinos, professor? Olha só, com o passar do tempo, os nomos no norte se uniram e formaram o reino do Baixo Egito. Então está aqui, ó, nessa região, nós temos a formação do reino do Baixo Egito. E mais aqui ao sul, nós temos a formação de um outro reino, o reino do Alto Egito. Lembrando sempre que esse nome, Egito, na verdade, eles formaram os reinos. O nome Egito, Alto Egito, Baixo Egito, foi dado posteriormente pelos gregos. Estudando ali a formação destes reinos, utilizaram então o nome Egito, que você sabe que deriva ali da lama negra, tal, né, da quemé ou do humus. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, coloca aí na sua cabecinha agora. Eu tenho então os nomos são governados por um nomarca. Estes nomos se organizam e formam dois reinos. Um aqui no norte, chamado Baixo Egito, e outro aqui ao sul, chamado Alto Egito. E repara uma coisa interessante, cada um destes tem o seu próprio governante, seu próprio nomarca, futuro faraó. E esses governantes, eles governam com uma coroa muito própria. Olha só, então essa coroa vermelha aqui era a coroa do Baixo Egito. E essa coroa branca aqui, ó, com outro formato, é a coroa do Alto Egito. E professor, por que você está destacando isso? Porque é o seguinte, galera,
por volta de 3.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter um nomarca que vai reunir o Alto Egito e o Baixo Egito e formar um único reino bem grandão. Ele vai unificar as duas coroas. Repara nesta placa aqui, neste relevo, que é original lá do Egito mesmo. É uma imagem de lá. Repara, olha só, como é que ele está sendo representado. Como essa coroa está sendo representada. Você notou? Ó aqui e olha aqui. Vamos voltar? Olha só. Baixo Egito, Alto Egito. Baixo Egito, Alto Egito. E o que você tem aqui, na verdade, é uma junção das duas coroas. Então, este nomarca, chamado Menes, vai ser considerado o primeiro faraó da história do Egito. Tá me cheirando que essa questão também vai cair naquele quiz, hein? Qual é o nome do primeiro faraó do Egito? Fácil essa, né? Menes. Então, é esse camarada que vai juntar aí o reino do Alto Egito com o reino do Baixo Egito e unificar as duas coroas. E é por isso que a coroa do faraó, ela tem essa característica. É uma junção da coroa do Alto Egito com o Baixo Egito. Tranquilo, como tem que ser. Então, é assim que surge este reino fantástico. Povos que vão se agrupando, formam nomos, esses nomos formam dois reinos, esses reinos se fundem, temos o Egito, o reino do Egito, governado por um faraó. E como era, olha só, aqui para você, só para você visualizar um pouco melhor então como era a coroa do faraó. E como o faraó era considerado neste momento? O que legitimava, o que tornava legítimo o poder do faraó dentro dessa sociedade? Galerinha, o faraó era visto como um deus. Isso mesmo, um deus. As pessoas adoravam o faraó como se ele fosse um deus. Por isso, esse tipo de governo, quando o líder é tratado como um deus, ou mesmo como um representante de um deus, nós vamos chamar de teocracia. Olha aqui, ó, teocracia. A palavra teocracia é formada por duas palavrinhas. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Aqui, olha só. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. A palavra teocracia, então, ela é formada por duas palavrinhas. A palavra teo, e a palavra kratia. E aqui ela vai estar cracia. Então não liga que a minha letra ficou muito ruinzinha não, tá? Então, a palavra tel quer dizer aqui, vamos pegar no português, a palavra tel, ela quer dizer Deus. E a palavra cracia quer dizer governo. Estou escrevendo com o mouse, então tá ficando feio, eu sei. Mas a gente vai dando um jeitinho aqui. Olha só. A palavra quer dizer governo. Então, teocracia quer dizer o quê? O governo de um Deus ou de um representante de Deus. Professor, teo quer dizer Deus? Exatamente. Professor Teófilo, a palavra filo quer dizer amigo. Então, Teófilo, professor de arte, o nome dele quer dizer amigo de Deus. Legal, né? Que nome bacana. Teófilo, amigo de Deus. E teocracia é o governo de Deus. Então, como o faraó é visto e adorado como um Deus, para que a coroa dele, né, a coroa do Alto e Baixo Egito, como ele é visto e adorado como um Deus, então nós dizemos que esse tipo de governo é uma teocracia. Legal? Seguindo aqui então, eu quero mostrar para vocês, isso aqui que eu estou apresentando agora vai estar ali no final da página 25. Dá uma olhada lá. A periodização. Como nós dividimos a história? Porque é o seguinte, se você pegar aqui, meus queridos, deixa eu voltar aqui para o meu apontador a laser. Se você reparar, olha só, a história do Egito começa então aí com 3.000 anos antes de Cristo, quando Menes vai unificar o Alto e o Baixo Egito e se estende por um longo período. Vamos pegar aqui, por exemplo, até por volta de 1000 antes de Cristo. Se você pegar a sua apostila aí, nós podemos, na apostila está marcada até 332 antes de Cristo, mais ou menos por aqui assim. Qual é a nossa ideia aqui? Dividir a história do Egito em 3 momentos bem distintos, certo? Então eu quero convidar você a pegar isso aqui, fazer no seu caderno, periodização da história do Egito. Professor, eu preciso lembrar de todas essas datas? Não, eu não vou cobrar isso, mas eu gostaria que você soubesse. Você já reparou que você soubesse dividir? Isso eu quero que você saiba.
Já reparou que nós, historiadores, sempre que temos um longo período para estudar, nós gostamos de dividir em períodos menores. Não é assim que nós fazemos com a história? História antiga, história medieval, moderna e contemporânea. Aprendemos isso lá na sala de aula, não foi? Então, aqui nós vamos pegar a história do Egito, como é um longo período também, nós vamos dividir em 3 momentos. Então, olha só, aqui ó, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E finalmente, mais ou menos por esse período aqui, por volta do século IV a.C., nós vamos ter então o Egito deixando de governar a si mesmo, porque o Egito vai ser invadido pelo Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande vai conquistar toda essa região bonita que você está vendo aqui ao fundo, e ele vai mandar em tudo. Aí o Egito perde a sua autonomia, ou seja, a capacidade de se autogovernar. Certo? Então, galera, se você não fez, faça aí agora, por favor. É atividade para agora, tá? Fazer aqui, então, bem bonitinho aí no seu caderno, essa divisão entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Esses 3 momentos aí da história do Egito. Legal? E aí, para fechar a nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sociedade egípcia. E isso vai estar ali na página 26 e na página 27, sobre a economia e a sociedade. Hoje eu vou dar um enfoque maior aqui, um enfoque maior na sociedade egípcia. Como era a sociedade egípcia? Bom, a sociedade egípcia basicamente era dependente da agricultura. Embora existisse um pouco de comércio ali internamente, existia comércio também, existiam escultores e tal. O Egito, por exemplo, em determinados momentos, até mesmo exportava um produto que era muito desejado na época, que era o papiro. Você está vendo aqui as margens do Rio Nilo? Aqui não dá para a gente notar a produção de papiro, mas as margens do Rio Nilo, em algumas regiões, você tem uma grande quantidade de uma planta chamada papiro. Um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas, eu vou comentar um pouco mais sobre isso com vocês. E esse produto, muitas vezes, ele era retirado, passava por um processo e ele se transformava quase que uma espécie de papel. E este produto era vendido, muito vendido, inclusive exportado para outros reinos ali da região, porque ele era leve e era bom de se escrever. Então, o papiro era um produto que era comercializado no Egito, mas a base da economia egípcia era a agricultura. Então, como você viu ali, os felás, os camponeses trabalhavam e por conta disso, então, a base é a agricultura. E aí, o que acontece? Como se forma, como se organiza essa sociedade que é basicamente agrícola? Meus queridos, 3 características para você destacar da sociedade egípcia. Olha só, eu coloquei que ela é estratificada, hierarquizada e estamental. Professor, o que isso significa? Porque eu não sei. Eu vou te explicar. Calma. Olha só, uma sociedade estratificada quer dizer que ela é bem dividida em estratos, em grupos. Se você olhar para essa imagem aqui do lado, você vai perceber. Tá vendo? Olha só, são grupos que estão separados uns dos outros. Então, esses são estratos. A sociedade é dividida em estratos. Não é tudo junto. Não são todos iguais. Não. Dentro de uma sociedade, por exemplo, onde não existe uma economia, em uma aldeia onde você tem um líder, todos produzem e dividem aquilo que eles produzem, não existe estratificação. Aqui nós temos uma estratificação social. Então, pessoas que estão na base da sociedade, que são mais pobres, e pessoas que são mais importantes e acabam tendo uma vida muito melhor. Segundo ponto, hierarquizada. Esses estratos, eles vão de baixo para cima, certo? E quanto mais em cima você estiver, por isso a hierarquia, quanto mais em cima, melhor é a sua vida. E detalhe, estes que estão mais em cima acabam exercendo um poder, um controle sobre aqueles que estão mais embaixo. Lembrando que no topo da pirâmide você tem quem? O faraó. E por fim, essa sociedade ela é estamental. Isso quer dizer que quando você nasce em um desses grupos, não existe possibilidade de ascensão social. Se você nascer um camponês, você nunca vai se tornar um nobre. Na nossa sociedade hoje, a nossa sociedade não é estamental. Claro que não é tão simples você nascer pobre e se tornar rico, mas isso é possível. Em uma sociedade estamental, isso não acontece. Você nasce e morre dentro do mesmo grupo, entendeu? Isso é estamental. Não permite ascensão social. E a sociedade egípcia, ela era assim. Então, ela era estratificada, dividida em grupos. Esses grupos eram hierarquizados. Os de cima mandam no de baixo. E ela é estamental. Quando você nasce num grupo, você morre nesse grupo. Beleza? Nasceu camponês, vai morrer camponês.
Vamos ver então como estava dividida a sociedade? Se você quiser acompanhar aí também, na página 28 da sua apostila, tem um infográfico bem bonitão aí, de 2 páginas, você pode acompanhar. Mas olha só, aqui tem um resumo da sociedade egípcia. Então, no topo dessa sociedade, você tem o faraó e a família do faraó. Aqui, ó, o pequeno deus, futuro faraó. Logo abaixo você tem o quê? A nobreza, aqueles que fazem parte da família do faraó, que ajudam na administração do reino, e você tem também a figura do sacerdote, fundamental neste contato com os muitos deuses que os egípcios adoravam. Um pouquinho mais abaixo você tem uma figura super importante na sociedade, o escriba. Por quê? Galera, na nossa sociedade hoje, pelo menos aqui na nossa região, praticamente todo mundo sabe ler e escrever. No Egito, ler e escrever era um saber quase místico. Apenas os escribas dominavam esse trabalho, tinham essa capacidade. Isso era transmitido para pessoas escolhidas a dedo dentro da sociedade. Saber ler e saber escrever era um poder incrível. E por isso mesmo, os escribas eram muito valorizados e tinham um papel muito importante dentro da sociedade. Muitas vezes, nem mesmo os faraós sabiam escrever. E o escriba sabia. Então, isso dava para ele uma condição social bem importante. E aqueles que conseguiam alcançar essa função de escriba se consideravam pessoas privilegiadas dentro da sociedade egípcia. Descendo um pouquinho mais, nós temos aqui os militares, que vão ganhar um pouco mais de importância lá no Novo Império, mas durante muito tempo estiveram aqui também, ó, mais para baixo nessa camada social. O coletor de impostos, que também é uma função assim, essas funções aqui, para pessoas que são mais comuns, eram funções até razoáveis, até ok, você conseguia ter uma vida até mais ou menos. E na base da sociedade você tem o quê? O camponês, que era a maioria da população, e você tinha os escravos. Quem eram os escravos? Muitas vezes, quando nós falamos de escravos, alguns alunos veem à mente aí a escravidão que existiu no Brasil durante o período colonial, escravidão de negros. Não é o caso aqui do Egito, certo? Estes escravos, basicamente, são prisioneiros que foram capturados em batalhas e, por isso, trabalham desta forma dentro do Egito. Então, podem ser brancos, a cor da pele não importa. São prisioneiros que são capturados, beleza? Meus queridos, desta forma chegamos ao final desta nossa aula, onde estudamos um pouco mais aí sobre o espaço do Egito, sobre a formação do território do Reino do Egito e também sobre a maneira como a sociedade egípcia estava organizada. Eu vou deixar para você uma tarefinha, você tem ali a página 27 da sua apostila para fazer, então faça, vou deixar linkado aqui também na descrição da aula, faça a atividade e na próxima aula nós nos vemos para estudar um pouco mais sobre essa história fascinante que é a história do Egito Antigo. Ó, Rio Nilo aqui no fundo, vou me despedindo e te vejo na próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre os mistérios do Egito. Beijo e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.